Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui hoje para trabalhar com vocês com matemática e língua portuguesa. Nós estamos na 17ª apostila. Como de costume, preencham aqui a identificação com o nome da sua escola, o nome do seu professor, o seu nome completo e a turma na qual você estuda. A atividade 1 é de matemática. Coloquem a data e vamos lá. Número 1. Qual o resultado da subtração 907 de 3.153? Subtração. Qual é esse tipo de conta mesmo? É a conta de menos, então vocês terão que fazer 3.153 e subtrair 907. Então, depois de armar essa conta aqui ao lado, deixem a conta registrada aí na apostila. Vocês encontrarão o resultado e vão marcar um X no qual desses 4 aqui que corresponde ao resultado da conta que vocês efetuarem. Número 2. Maria mede 1,5 m. Qual a altura dela em centímetros? Ela mede 1,5 m. Tem que lembrar. Quantos centímetros tem em 1 metro? Em 1 metro nós temos 100 centímetros. Então vocês irão pensar. 1 metro tem 100 centímetros. Quantos centímetros terão 1,5 m? Pensem bem e marquem o X aqui na alternativa que corresponde à resposta correta. Número 3. Em um açougue, Renata comprou 1 kg de bife embalados em 2 pacotes iguais. Quantos gramas tem em cada pacote? Então, ela comprou 1 kg e a pergunta é em gramas. Para responder esta questão, vocês precisam lembrar que em 1 kg nós temos 1.000 gramas. Ela pegou essas 1.000 gramas e separou em 2 pacotes iguais. Se ela separou em 2 pacotes iguais, qual a operação que vocês devem realizar para chegar ao resultado correto? Vocês devem realizar a divisão. Então, armem a conta, efetuem e marquem aqui a resposta correta. Número 4. Uma rodovia ficou interditada por 2 meses. Quantas semanas ela ficou interditada? Então, vocês terão que lembrar quantas semanas que tem em um mês. Um mês tem 4 semanas. Agora, com essa dica, vocês terão que pensar quantas semanas tem em 2 meses. Quando vocês descobrirem quantas semanas tem em 2 meses, vocês marcam aqui a alternativa correta também. Agora vamos para a atividade de língua portuguesa. Leia o seguinte texto de Elias José, O Curupira. Seu Curupira, dono da mata. Como é? Como é você? Quem já viu o Curupira cai sempre em contradição. Uns falam que ele é gigante, outros que é curumim e outros que é um anão. Uns falam que ele se mostra, outros dizem que se esconde, bem dentro do breu da noite. Mas ninguém duvida jamais que o Curupira protege as matas e as florestas, e é o senhor dos animais. E o Curupira, se vê um caçador, vira mágico e vira a mata, dá sinais, engana e pia, assobia e espanta as aves, e espanta os outros animais. E assim, ele desvia a morte e desvia dos caminhos o caçador. Se o caçador não se retira, vira fera o Curupira. Os pelos soltam-se do corpo, monta num porco espinho e com ira o Curupira se atira para cima do caçador. Na mata, o caçador já não mata. Chegou seu dia de caça, vira a caça do Curupira. E o Curupira
curupira se vê um lenhador, brinca de esconde-esconde, só para defender a floresta. Nos troncos ele se esconde. O corpo se encolhe para dentro, a queixada e as imensas orelhas se balançam com febre para fora. Nervosos os galhos se agitam, e os pelos do curupira se arrepiam, e soltam 1000 choques e luzes. O lenhador quase pira, pega o machado, dá no pira, sem ver que era o curupira. E o curupira só ternura inspira aos habitantes da mata. Mas quem mata ou destrói a mata, vai ter que enfrentar a ira do valente curupira. Seu curupira, dono da mata, como é você? Elias José, Cantos de Encantamento. Aqui tem a referência, a data da publicação. E este é um textinho falando sobre o curupira, né? Que é um personagem folclórico que vocês já conhecem, nós já falamos sobre ele também. É aquele personagem que eles dizem que protege a mata, que tem os pés virados para trás, o cabelo vermelho. Olhem só a imagem dele aqui, ó. E ele protege a mata enganando os caçadores e os lenhadores. O poema começa e termina com uma pergunta. Sobre isso, responda. Qual é essa pergunta? Vocês irão olhar lá, tanto no início quanto no final do texto deste poema. E lá tem uma pergunta. Eu quero que vocês transcrevam ela aqui. Qual é essa pergunta? Letra B. O que se quer saber? Por quê? Nessa pergunta, qual que é a curiosidade do autor? Qual é a dúvida dele sobre o que ele quer saber e o porquê ele quer saber? Número 2. No poema é dito que quem já viu o curupira cai sempre em contradição. O que isso quer dizer? Encontre a alternativa adequada e assinale-a com um X. O que será que significa a palavra contradição? Significa que as pessoas falam a mesma coisa sobre o curupira de acordo com o texto. As pessoas falam sempre a mesma coisa, que ele sempre se esconde, todos falam que ele se esconde. Vejam lá e marquem aqui. Ou as pessoas falam coisas diferentes sobre o curupira. Cada um diz uma coisa sobre ele. Então, vocês marcam um X aqui na alternativa correta para a palavra contradição. Quando alguém se contradiz. Letra B. Qual é, então, o significado da palavra contradição? De acordo com o que vocês marcarem aqui em cima, vocês irão escrever o que significa dizer que alguém está em contradição. Letra C. Agora, confira sua resposta procurando no dicionário o significado da palavra. Se não tem dicionário, procura no Google mesmo o que significa a palavra contradição e vê se corresponde ao mesmo que vocês estavam pensando e que vocês entenderam com base no texto. E escrevam aqui o significado de acordo com a pesquisa. Número 3. De acordo com o poema, com o que todos concordam em relação ao curupira? Encontre os versos que respondam a essa questão e copie-os. As pessoas sempre estão falando coisas diferentes sobre o curupira, mas tem uma coisa em que nenhum deles discorda, que todos eles sabem que ele faz ou sabem que ele é. Então, achem a parte do texto que fala que todo mundo, que é uma coisa que as pessoas não discordam uma das outras, e escrevam aqui os versos, ou seja, o trecho do texto que confirma essa resposta. Número 4. Releia os trechos abaixo. Eu, curupira, se um caçador vira mágico e vira a mata, na mata o caçador já não mata. Chegou o seu dia de caça, vira a caça do curupira. Mas quem mata ou destrói a mata,
vai ter que enfrentar a ira do valente Curupira. Letra A. Circule a palavra mata nos trechos que você leu. Então, você vai voltar aqui em cima e todo lugar que vocês acharem a palavra mata irão circular. Pinte as palavras que você circulou de acordo com a seguinte legenda. Quando a palavra mata se refere à floresta, vocês irão pintar de verde. Quando a palavra se refere à morte, vocês pintarão de vermelho. Então, vocês vão olhar aqui as palavras que vocês circularam, ou seja, as palavras mata. Mas essa palavra mata, ela pode ter dois sentidos. De mata, que vem de floresta, de mato. E mata, que vem de matar, que vem de morte. O Curupira mata o caçador. Por exemplo, vem de morte. Ou ele se esconde na mata. Ele se esconde na floresta. Toda vez que a palavra mata quiser falar sobre floresta, pinta de verde, sobre morte, de vermelho. Letra C. Forme frase com a palavra mata, utilizando esses dois sentidos. Vocês irão fazer duas frases. Uma frase com a palavra mata, falando sobre floresta. Não preciso falar do Curupira, é qualquer frase que vocês quiserem inventar, falando de mata, se referindo a mata, floresta. E outra frase com a palavra mata, se referindo à morte, tá bom? Vocês farão essas duas frases aqui nessas linhas pra gente. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pergunta para sua professora lá no seu grupo de estudos. Tchau, tchau!